há, em média, cerca de 1 átomo por centímetro cúbico. Para efeitos práticos, nada. O que significa que uma explosão estelar, capaz de liberar em segundos mais energia do que o Sol, vai liberar em toda a sua vida, acontece, do ponto de vista acústico, sem produzir absolutamente ruído algum. Não é que o universo esteja quieto. É que não existe o meio pelo qual ele poderia deixar de estar. E aqui está a coisa estranha, que é o assunto deste vídeo. Sabendo disso, sabendo que a ausência de som é uma propriedade física trivial do vácuo, e não uma escolha de ninguém, nós continuamos chamando aquilo de silêncio. Silêncio é uma palavra social. Uma pedra não está em silêncio. Uma sala vazia não está em silêncio. Silêncio é o que acontece quando alguém que poderia falar não fala. Quando você faz uma pergunta e nada volta. Quando você diz o nome de alguém no escuro e o escuro continua. Nós olhamos para um vácuo de 13 bilhões de anos e aplicamos a ele uma categoria que só existe entre pessoas. Guarde isso. É a tese inteira. O homem que fixou essa palavra na nossa cultura era, de todos os candidatos possíveis, o menos ingênuo em matéria de vácuo. Blaise Pascal morreu em 1662, aos 39 anos, deixando maços de papéis desorganizados que foram publicados 8 anos depois, com o título de Pensamentos. Em um desses fragmentos está a frase mais citada da história do medo cósmico. O silêncio eterno desses espaços infinitos me aterroriza. Costuma-se ler isso como o arrepio de um místico diante da vastidão. Não é. Pascal era um físico experimental de primeira linha. E a coisa é bem mais interessante do que isso. Em 1648, ele projetou o experimento que resolveu, na prática, a disputa sobre a existência do vazio. Fez com que se subisse um barômetro de mercúrio ao alto do Puy de Dôme, na Auvergne, medindo a coluna na base e no topo. A coluna baixou com a altitude. Havia menos ar em cima. E, se havia menos, então em algum ponto haveria nenhum. O que a filosofia natural da época, herdeira de Aristóteles, considerava impossível, porque sustentava que a natureza tinha horror ao vazio. Pascal demonstrou que a natureza não tem horror nenhum. Nós é que temos. Esse é o ponto exato. O homem que provou experimentalmente que existe vazio lá em cima e que, portanto, sabia melhor do que qualquer contemporâneo que não há meio para o som viajar, escolheu mesmo assim a palavra silêncio. Ele não estava cometendo um erro de física, estava registrando um dado sobre si mesmo. Um sujeito que fala e não é respondido chama isso de silêncio, mesmo sabendo que não há ouvido do outro lado. Agora vamos ao número, porque a coisa saiu da filosofia e entrou na engenharia. Em 1950, durante um almoço no laboratório de Los Alamos, no Novo México, a conversa passou por discos voadores e por viagem interestelar. Enrico Fermi, um dos maiores físicos do século, fez uma conta de guardanapo e depois formulou a pergunta que leva o nome dele desde então. A pergunta era mais ou menos: onde está todo mundo? O raciocínio é simples e não melhorou desde então. A galáxia tem em torno de 13 bilhões de anos. Existem centenas de bilhões de estrelas nela. Mesmo com uma tecnologia modesta, mesmo com naves lentas, uma civilização que decidisse se espalhar, levaria alguns milhões de anos para atravessar a galáxia inteira. Um período longo para nós
e absolutamente desprezível na escala do problema. Ou seja, já deu tempo, muitas vezes. 11 anos depois, em uma reunião em Green Bank, o radioastrônomo Frank Drake escreveu no quadro a equação que organiza o problema em fatores: quantas estrelas, quantas com planetas, quantos habitáveis, quantos com vida, quantos com inteligência, quantos emitindo sinais e por quanto tempo. O interessante da equação de Drake é que ela não responde nada. Ela apenas mostra exatamente onde a nossa ignorância está localizada. E desde então, nós escutamos décadas de radiotelescópios varrendo faixas de frequência. Nada. A comunidade que trabalha com isso deu um nome a esse resultado. E o nome é um sintoma. Chamaram de o grande silêncio. Repare de novo na escolha vocabular. Não chamaram de a grande ausência. Não chamaram de o grande vazio. Chamaram de silêncio, que é o que uma pessoa faz quando não quer responder. E então, no meio dessa ausência inteira, houve 72 segundos. 15 de agosto de 1977. O radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, registrou um sinal de banda estreita vindo da direção da constelação de Sagitário, com intensidade cerca de 30 vezes acima do ruído de fundo. Na faixa próxima, a frequência do hidrogênio neutro, justamente a faixa que a literatura sugeria como a mais provável para uma transmissão deliberada, por ser a mais universalmente reconhecível. O astrônomo Jerry Ehman viu os caracteres na listagem impressa alguns dias depois, circulou-os com caneta vermelha e escreveu ao lado uma única palavra de espanto. É por causa dessa anotação que o episódio é conhecido até hoje como o sinal UAU. Duraram 72 segundos, que é exatamente o tempo que aquele telescópio fixo levava para varrer um ponto do céu, enquanto a Terra girava. Ou seja, o sinal pode ter durado muito mais. Nós é que saímos de perto. Apontaram de volta dezenas de vezes ao longo dos anos seguintes. Nunca mais. E aqui eu quero que você observe uma coisa sobre a sua própria reação, porque ela é a prova do argumento deste vídeo. Décadas de nada não assombram ninguém. Ninguém perde o sono com o resultado nulo de um levantamento de rádio. 72 segundos que não se repetiram assombram todo mundo. Por quê? Porque nada não é uma resposta. 72 segundos e depois nada é uma resposta interrompida. E uma resposta interrompida tem forma de recusa. É a diferença entre não ter escrito para ninguém e ter escrito, recebido uma linha e depois nunca mais. O sinal UAU provavelmente não era nada. Há hipóteses razoáveis envolvendo interferência terrestre e uma proposta relativamente recente envolvendo cometas que foi bastante contestada. Não importa. Ele continua sendo o objeto mais assombroso da radioastronomia porque tem a forma exata do abandono. Pausa para o cinema, porque é aqui que a coisa fica tecnicamente demonstrável. Existe uma decisão de desenho de som que separa os filmes que compreenderam esse problema dos que apenas o usaram de cenário. Comece por Kubrick, em 1968. Nas sequências fora da nave, em 2001, a trilha desaparece completamente e o que resta é a respiração do astronauta dentro do capacete. Não é escolha estética arbitrária, é rigor físico. O único meio disponível para o som ali é o ar do traje, e o único corpo produzindo pressão é o próprio homem. O efeito no espectador é de uma solidão que nenhum diálogo produziria.
porque o que você está ouvindo é literalmente o limite do corpo de alguém. Além daquela casca de tecido e vidro, nada transmite. E quando Kubrick precisa de música para o objeto que não fala, ele não escolhe uma melodia. Escolhe György Ligeti. Peças construídas com dezenas de vozes em micropolifonia, tão densamente sobrepostas que nenhuma linha individual pode ser seguida. Você ouve massa sonora, movimento interno, cachos de altura que se deslocam sem nunca formar tema. É a coisa mais próxima do som de algo que não possui intenção comunicativa. Não é hostil, não é acolhedor. Simplesmente não está falando com você. O monolito, aliás, é o objeto mais mal compreendido da história do cinema de ficção científica por um motivo específico. Ele nunca explica. Não emite mensagem. Não estabelece diálogo. Não negocia. Aparece, produz efeito e permanece exatamente tão mudo depois quanto antes. O filme dura quase 2h30 e a coisa central nele não diz uma palavra. 11 anos depois, Ridley Scott inverte a operação com uma astúcia comercial notável. A frase que vendeu Alien ao mundo inteiro afirma que, no espaço, ninguém escuta você gritar. É publicidade, mas é publicidade filosoficamente exata. O horror anunciado não é a criatura, é a impossibilidade estrutural de ser ouvido. E o roteiro faz uma coisa ainda mais cruel com o nosso assunto. A tripulação é desviada da rota porque a nave capta uma transmissão vinda de uma lua desconhecida. Eles interpretam aquilo como pedido de socorro. Descem para atender. Só depois se descobre que o sinal não era um chamado. Era um aviso. Pense na estrutura. O universo finalmente falou. Nós corremos para responder. E o conteúdo da mensagem era: afastem-se. O terceiro caso é o mais rigoroso tecnicamente e é de 2013. Alfonso Cuarón estabeleceu, em Gravidade, uma regra de som que o filme obedece com uma disciplina quase monástica. O espectador só escuta aquilo que é conduzido por contato físico. Uma ferramenta batendo na estrutura da nave produz som, porque a vibração viaja pelo metal e chega ao traje. A mesma ferramenta girando a 2 metros de distância no vácuo não produz absolutamente nada. Colisões catastróficas acontecem mudas. E o filme tem uma sequência que resume este ensaio inteiro melhor do que qualquer coisa que eu possa escrever. A personagem, sozinha, sem esperança de resgate, captura no rádio um sinal terrestre. Do outro lado, há uma voz humana. Um homem em algum lugar do Ártico, com cachorros latindo ao fundo e um bebê chorando. Eles não compartilham um único idioma. O contato foi estabelecido. A comunicação é impossível. E aquilo é, ao mesmo tempo, a coisa mais consoladora e mais desesperadora do filme. Agora, as hipóteses, porque é aqui que a psicologia coletiva se revela. Diante do grande silêncio, produzimos explicações. E vale prestar atenção no formato delas. A do grande filtro, formulada por Robin Hanson em 1996, propõe que existe alguma barreira na sequência que vai da química à civilização interestelar e que quase nada a atravessa. A pergunta assustadora é se essa barreira está atrás de nós ou à frente. A do bosque escuro, popularizada pelo romancista chinês Liu Cixin em 2008, propõe que todos estão calados porque anunciar-se é suicídio. Em um universo onde não é possível avaliar intenções à distância, a estratégia racional é permanecer invisível e eliminar qualquer coisa
que se revele. A do zoológico propõe que estamos sendo observados e deliberadamente não contatados. E a da terra rara propõe que a combinação de condições que nos produziu é tão improvável que praticamente não se repete. Olhe agora para o que essas hipóteses têm em comum. 3 delas restauram intenção. Alguém está se escondendo. Alguém decidiu não falar conosco. Alguém está nos observando. Em 2 dessas versões, há inclusive predadores. E um universo com predadores é um universo assustador, mas é também um universo em que nós somos presa, o que significa que somos alguma coisa. Ser caçado é uma relação. Só a hipótese da terra rara nos deixa realmente sozinhos. E é curioso notar que ela é a menos popular na cultura, apesar de ser cientificamente respeitável e de não exigir nenhuma suposição sobre comportamento alheio. Nós preferimos o bosque escuro. Preferimos, com folga, um cosmos cheio de inimigos silenciosos a um cosmos que simplesmente não tem ninguém dentro. E isso é a coisa mais reveladora que este ensaio tem a oferecer. A hostilidade lisonjeia. Um universo hostil registrou a nossa existência. Fez um cálculo a nosso respeito, atribuiu-nos um valor, tomou uma decisão. Estamos na conta de alguém. A indiferença não faz nada disso. A indiferença não é nem sequer uma atitude a nosso respeito, porque uma atitude exigiria que tivéssemos aparecido em algum lugar como objeto. O medo do universo indiferente é, no fundo, um medo social. O medo de ser ignorado, aplicado a uma coisa que não é social e que, portanto, não pode nos ignorar. Do mesmo modo que uma pedra não pode nos desprezar. Aqui eu preciso falar por mim, porque o resto do ensaio não se sustenta sem isso. Ensinei esse conjunto de problemas durante anos como uma questão de escala. A vastidão, a insignificância, a poeira cósmica, a lista completa dos clichês respeitáveis. E notei sempre que os alunos não se abalavam com números. Bilhões de estrelas não produzem calafrio nenhum, porque bilhões não é uma quantidade que alguém consiga sentir. O que produzia silêncio na sala era outra coisa, e demorei tempo demais para identificar. Era a estrutura de uma antena apontada para o céu. Porque um radiotelescópio dirigido a Sagitário e um homem de joelhos ao lado de uma cama estão executando exatamente o mesmo gesto. Fala endereçada, emitida na direção de algo que talvez não exista, mantida durante um período longo, com a expectativa de resposta e sem qualquer garantia de recepção. O procedimento é idêntico. Muda o equipamento. E aí está, acho, o que realmente aconteceu com o Ocidente e que produziu esse gênero específico de horror. Durante muitos séculos, a cultura em que fomos formados ensinou que o gesto de dirigir a palavra ao alto tinha um destinatário, que havia alguém escutando, que a fala era registrada, que a resposta viria. Em outro tempo, em outra forma, mas viria. Depois, essa garantia foi retirada. O que não foi retirado foi o hábito de falar. Ficamos com um aparelho de emissão perfeitamente calibrado, um repertório inteiro de perguntas dirigidas, uma disposição corporal de espera e nenhum endereço confirmado do outro lado. O horror cósmico não é o medo do desconhecido. Eu já argumentei em outro vídeo que essa definição é falsa. O horror cósmico é uma oração que não recebeu resposta e que não consegue parar de ser feita. Existe uma objeção séria a tudo isso, e ela precisa ser apresentada com honestidade, porque me incomoda há anos. Se o universo é mesmo indiferente, então
O pavor é tão injustificado quanto o consolo seria. O dado não obriga a nenhuma reação. E, historicamente, ele não produziu a mesma reação em todo o mundo. Diante do mesmo cosmos silencioso, Nietzsche chegou à exaltação. Camus chegou à revolta, e ao afirmar que é preciso imaginar Sísifo feliz, não estava fazendo terapia, estava fazendo lógica. Se o mundo não fornece sentido, então o sentido não pode ser cobrado dele. Certas tradições contemplativas, orientais, chegam à serenidade a partir de uma proposição praticamente idêntica sobre a ausência de um eu substancial e de um propósito cósmico. Camus, aliás, usa exatamente a nossa palavra. Ele define o absurdo como o divórcio entre o apelo humano por clareza e o silêncio irracional do mundo. Silêncio, de novo. Do outro lado de um divórcio, há sempre alguém que parou de falar. O terror, portanto, não está nos fatos astronômicos, está no temperamento. E o temperamento tem história. É um produto cultural datado, próprio de uma civilização que passou 1500 anos aprendendo que era escutada, e depois 200 anos aprendendo que não era, sem nunca desmontar o aparelho de fala. Falta o contra-exemplo, e ele é o mais perturbador de todos, porque mostra que a alternativa também não serve. Em 1961, o polonês Stanisław Lem publicou um romance sobre um planeta coberto por um oceano que é, ele próprio, um organismo pensante de escala planetária. Nesse livro, o cosmos responde, e a resposta é insuportável. O oceano não emite mensagens em linguagem alguma. Ele lê a mente dos cientistas em órbita, extrai delas as memórias mais dolorosas e enterradas, e as materializa fisicamente. Pessoas mortas devolvidas em corpo com consciência, sem entender a própria condição. É contato, é resposta, é prova definitiva de que existe outra inteligência no universo. E não serve absolutamente para nada, porque não há tradução possível entre aquilo e nós. Lem foi bastante explícito sobre o alvo da sua crítica, e o alvo era a ficção científica americana da época, com seus alienígenas que negociam tratados em inglês. A tese dele é dura. Nós não queremos encontrar outras inteligências. Queremos encontrar espelhos. E, quando aparece algo que efetivamente não se parece conosco, descobrimos que não temos o menor interesse nem a menor capacidade de lidar com aquilo. Ou seja, o silêncio é insuportável. E a resposta, se viesse na forma real em que provavelmente viria, seria pior. Fecho com uma imagem, porque ela é boa demais para inventar. Em 1974, o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, o maior prato único do mundo por décadas, foi usado para transmitir deliberadamente uma mensagem em direção a um aglomerado estelar distante. Números, elementos químicos, a estrutura do nosso material genético, um bonequinho, o sistema solar, o desenho do próprio telescópio. Cerca de 1680 bits. Uma carta. O aglomerado escolhido está a uma distância tal que uma eventual resposta levaria dezenas de milhares de anos para chegar. Todo mundo sabia disso na hora de enviar. Era um gesto simbólico, e ninguém envolvido fingiu o contrário. Escrevemos uma carta que não pode ser respondida em nenhum tempo que nos diga respeito. E escrevemos assim mesmo. Em 1º de dezembro de 2020, depois de meses de cabos se rompendo,
A plataforma de instrumentos de 900 toneladas suspensa sobre aquele prato desabou. O instrumento com que escutávamos caiu dentro de si mesmo e não fez nenhum som que interessasse a ninguém além de nós. Então, a pergunta com que eu deixo você não é sobre astronomia. Quando você olha para cima à noite e sente aquela coisa específica no peito, aquele frio que não é exatamente medo e não é exatamente admiração. Pare por um segundo e verifique o que está acontecendo. Você está com medo do tamanho? Ou está esperando resposta? Em julho de 1925, um tribunal em Berlim proferiu uma sentença bastante clara. Todas as cópias de um filme deveriam ser destruídas. Negativos, inclusive. A viúva de um escritor irlandês havia processado a produtora alemã que filmara o romance do marido sem comprar os direitos, trocando apenas os nomes dos personagens e o cenário. Ela venceu. A produtora já havia falido, e a ordem judicial era para apagar aquele filme da face da terra. Não funcionou. Cópias já haviam saído da Alemanha. Circularam. Foram copiadas de novo, em qualidade cada vez pior, e reapareceram décadas depois. Hoje, aquele filme é estudado em toda a escola de cinema do mundo. Um monstro que um tribunal mandou queimar e que voltou assim mesmo. Guarde isso, porque é a coisa mais importante deste vídeo e não é uma piada. Monstros não morrem. Eles são mortos no terceiro ato, com estaca, fogo ou decapitação. A comunidade se reúne aliviada. E 5 anos depois, a mesma criatura está de volta, com outro rosto e outro sotaque. O medievalista Geoffrey Jerome Cohen formulou isso em 1996 como uma das teses centrais de uma teoria do monstro. Ele sempre escapa, e a razão pela qual escapa é simples. O que voltou não é a criatura, é a ansiedade que a produziu. Comece pela palavra, porque ela entrega o jogo antes de qualquer análise. Monstro vem do latim monstrum, e os romanos usavam esse termo para designar um prodígio, um sinal enviado pelos deuses. Um bezerro com 2 cabeças, uma criança nascida com uma malformação, um evento fora da ordem natural. Aquilo não era simplesmente uma anomalia biológica, era uma mensagem e exigia interpretação sacerdotal. A raiz é a mesma de moneré, advertir, e de monstrare, mostrar. Um monstro, etimologicamente, é aquilo que mostra e aquilo que avisa. Ou seja, a nossa cultura nunca tratou essas criaturas como fatos. Sempre as tratou como signos. E um signo só significa alguma coisa dentro de um sistema, o que quer dizer que os monstros são, desde a origem, um instrumento de leitura da sociedade que os produziu. Falta explicar o que exatamente eles mostram. E aqui entram 2 ferramentas. A primeira é de Noel Carroll, no livro sobre a filosofia do horror, de 1990. A tese dele é que a criatura de horror não é apenas perigosa. Um leão é perigoso e não é monstro. Ela precisa ser também impura, e a impureza tem uma estrutura lógica precisa. A criatura viola categorias, está viva e morta ao mesmo tempo. É humana e animal. É um indivíduo e uma multidão. Está dentro e fora do corpo. O monstro habita o intervalo entre 2 categorias que a cultura precisa manter separadas. E Carroll usa isso para responder ao velho paradoxo de por que procuramos voluntariamente aquilo que nos causa repulsa. A resposta dele é cognitiva. A criatura impossível excita a curiosidade, e a narrativa de horror é essencialmente um processo de revelação.
Nós toleramos o nojo porque queremos saber o que é aquilo e como funciona. A segunda ferramenta é de Julia Kristeva, em 1980, e é mais visceral. Ela chama de abjeto aquilo que precisa ser expelido para que um eu possa se constituir. Não é um objeto, porque um objeto está diante de mim e me deixa ser sujeito. O abjeto está na borda. Fluidos corporais, feridas, apodrecimento e, sobretudo, o cadáver, que Kristeva descreve como o auge disso, porque é a matéria de onde a vida se retirou sem sair do lugar. Diante de um cadáver, você não está vendo outra coisa. Está vendo a fronteira do seu próprio corpo lhe mostrando que ela é temporária. Junte as duas ferramentas e o programa deste ensaio fica pronto. Se o monstro é um violador de fronteiras, então dizer qual fronteira ele viola em cada época é dizer o que aquela época estava tentando manter separado. E o vampiro é o melhor caso disponível, porque atravessou 130 anos mudando de forma sem trocar de nome. 1897. Londres. Bram Stoker publica Drácula. Esqueça o vampiro genérico da cultura pop e olhe para os detalhes específicos do romance, porque são eles que carregam a informação. O conde é um aristocrata estrangeiro do leste da Europa. A primeira coisa que faz na trama não é morder ninguém. É contratar um advogado inglês para comprar imóveis em Londres. Ele estuda a língua, estuda os costumes e diz explicitamente que não quer ser reconhecido como forasteiro na rua. Ele chega por Whitby, em um navio cuja tripulação desapareceu, trazendo caixas de terra do próprio país natal, porque precisa dormir sobre solo estrangeiro dentro da Inglaterra. Isso não é folclore. É uma descrição de imigração, comprada com capital e instalada por contrato imobiliário. A infecção se transmite pelo sangue e converte a vítima em transmissor, o que, em 1897, com a sífilis como pânico sanitário e moral do período, não precisava de explicação para ninguém. As mulheres mordidas mudam de comportamento. Lucy, moribunda, adquire uma sensualidade que os homens ao redor descrevem com horror explícito. Aquilo é escrito em plena discussão sobre a chamada nova mulher, e o texto menciona a expressão. E os heróis fazem transfusões nela. 4 homens diferentes doam sangue para o corpo de uma jovem. E um deles observa, sem qualquer ironia, o que isso significaria em termos matrimoniais. Há ainda uma citação direta do criminologista Lombroso e das teorias de degeneração aplicadas ao próprio conde. Some tudo. Estrangeiro que compra terra, contamina o sangue nacional, liberta a sexualidade das mulheres da boa sociedade e ameaça degenerar a raça. Não é preciso forçar interpretação nenhuma. Está tudo escrito. E o método de destruição é revelador. Estaca, decapitação e o corpo devolvido à imobilidade. A ansiedade é resolvida por uma cirurgia sobre um corpo específico e localizável. 25 anos depois, na Alemanha, o mesmo enredo produz uma criatura irreconhecível. O filme de Murnau, de 1922, com Max Schreck no papel, apaga toda a sedução. O vampiro é calvo, tem orelhas pontiagudas, dedos alongados demais, dentes na frente da boca e não nas laterais. Não é um aristocrata sedutor, é um rato. E ele chega trazendo ratos de verdade e a cidade morre de peste, enquanto os caixões de terra são descarregados no porto. O contexto não é obscuro. A Alemanha havia acabado de sair da guerra e da pandemia de gripe e entrava na hiperinflação.
A ansiedade deixou de ser sexual e passou a ser epidêmica e econômica. E aqui é preciso ser honesto sobre uma coisa que a admiração estética costuma engolir. O desenho daquele personagem, nariz, dedos, associação com ratos e com peste, chegada por navio de comerciante do leste, reproduz de forma bastante próxima a caricatura antissemita que circulava na imprensa alemã da época e que uma década depois seria usada industrialmente pelo Estado. Não estou afirmando intenção dos realizadores, e a discussão acadêmica sobre isso é longa e não é unânime. Estou afirmando que essa é exatamente a demonstração da tese, e a mais desconfortável possível. O monstro registra o que a sociedade quer expulsar, e às vezes o que ela quer expulsar são pessoas. Agora observe o resto da linhagem, porque a velocidade das mutações é o dado interessante. 1958, Estúdio Hammer, Christopher Lee, cor, sangue vermelho vivo, decotes e um vampiro alto e atraente. A Inglaterra do pós-guerra, com o cinema disputando o público contra a televisão e a censura afrouxando, produz um vampiro cujo assunto voltou a ser o desejo. Mas agora, com o desejo posicionado como atração e não como contaminação. 1976, Anne Rice. E acontece a virada estrutural. O vampiro narra, pela primeira vez em grande escala, o monstro está na primeira pessoa, sofre, tem memória, tem culpa, tem tédio, e é infinitamente mais interessante que os humanos ao redor. 2008, na Suécia, o filme adaptado do romance de John Ajvide Lindqvist. O vampiro é uma criança e o verdadeiro horror do filme não é ela, é o adulto que vive com ela e sai à noite para matar e coletar sangue em seu nome. A ansiedade não está mais na criatura sobrenatural. Está na relação de dependência entre um adulto e uma criança. E, no mesmo período, a série que vendeu dezenas de milhões de exemplares apresenta o vampiro como parceiro ideal, bonito, leal, contido, rico e comprometido com a abstinência. Repare no arco completo. O vampiro começa como estrangeiro contaminador que precisa ser estaqueado. Termina como namorado. E daí sai o que considero a lei mais útil deste ensaio. Quando um monstro se torna simpático, a ansiedade que ele policiava já foi metabolizada. O perdão do monstro é o atestado de óbito do medo. Sociedades não fazem heróis daquilo que ainda as apavora. Fazem heróis daquilo que aprenderam a absorver. E é por isso que a figura do estrangeiro contaminador precisou ser transferida para outra criatura, porque o cargo continua existindo, mesmo quando o funcionário é aposentado. Agora, a outra linhagem, que é a que interessa para a segunda metade do vídeo. Em 1968, George Romero filma em preto e branco, com orçamento mínimo, um filme sobre pessoas trancadas em uma casa enquanto os mortos caminham do lado de fora. E ele faz duas coisas novas. A primeira, o monstro perde a individualidade. Não há um vampiro com nome, castelo e biografia. Há multidão, e cada unidade dessa multidão foi, até anteontem, um vizinho. A segunda está no último minuto do filme. O sobrevivente, um homem negro que atravessou a noite inteira, tomando as decisões mais competentes do grupo, é morto, a tiros, pela patrulha que veio resgatar, confundido com um deles. E as imagens finais são fotografias granuladas de corpos sendo arrastados com ganchos, deliberadamente parecidas com registro documental. Em 1968, nos Estados Unidos, aquilo não precisava de legenda.
O que Romero descobriu é que o horror mais eficiente não é a criatura que vem de fora. É a suspeita de que a fronteira entre nós e eles não pode ser verificada a olho nu. 14 anos depois, John Carpenter leva isso ao limite lógico em O Enigma de Outro Mundo, de 1982. A criatura imita perfeitamente qualquer organismo que assimila. Não há sinal externo. Um homem sentado ao seu lado, falando normalmente, pode não ser um homem. E não existe nenhum teste comportamental capaz de decidir. O centro do filme não é uma cena de ataque. É uma cena de exame de sangue. Homens amarrados, um fio de platina aquecido e a esperança de que a matéria reaja e denuncie o que a aparência esconde. É um filme inteiro sobre a impossibilidade de identificar quem é o quê, feito no início da década em que uma epidemia transmitida pelo sangue e invisível por meses transformaria essa mesma questão em experiência cotidiana para milhões de pessoas. E aí chegamos ao ponto que a sua proposta pedia, e vou tratá-lo depressa, porque já dediquei 2 vídeos inteiros a ele neste canal e não vou repetir a análise. O Coringa é o fim dessa trajetória. Não porque seja o vilão mais bem escrito, e não porque a filosofia atribuída a ele se sustente. Já argumentei aqui que não se sustenta, e que confundir aquilo com Nietzsche é um erro grosseiro. Ele é o fim da trajetória porque não tem corpo monstruoso. Não há caninos. Não há pele apodrecida. Não há forma que possa ser vista antes do ato. A tinta no rosto é voluntária e removível. E em pelo menos uma versão importante do personagem, ela é apenas maquiagem comprada em loja. Ou seja, pela primeira vez, o monstro não mostra e não avisa. Ele é o contrário exato do monstro romano. Nada nele é signo, porque nada nele é visível antes do acontecimento. E é por isso que a cultura contemporânea produziu uma quantidade tão grande de discursos sobre ele. Não estamos fascinados por um argumento filosófico. Estamos diante de uma criatura que aboliu a função que os monstros exerciam há 3.000 anos, que era a de serem reconhecíveis. E agora, a consequência, que é o assunto real deste ensaio. René Girard descreveu, ao longo de várias obras, um mecanismo que ele considerava fundador de toda a ordem social. Quando a tensão interna de uma comunidade chega a um ponto insuportável, ela se resolve pela expulsão de uma vítima única, escolhida quase sempre por alguma marca que a distinga do resto. Um defeito físico, uma origem estrangeira, uma condição qualquer. A violência de todos se concentra em um só. O um é eliminado, e a comunidade experimenta uma paz genuína. O ponto de Girard é que esse mecanismo funciona. É por isso que sobreviveu. E olhe o formato clássico do filme de monstro à luz disso. Uma comunidade ameaçada, uma criatura identificável, uma reunião, tochas, estacas, fogo, a destruição do corpo e o plano final com a normalidade restaurada e o sol nascendo. O gênero inteiro é uma encenação do mecanismo de expulsão, com uma vantagem moral enorme. A vítima é sobrenatural, então não há culpa. Podemos executar o ritual sem custo, porque aquilo não era gente. Retire o corpo do monstro e o mecanismo trava, porque a expulsão precisa de um alvo, precisa de alguém que possa ser apontado, cercado e destruído. E o alívio coletivo depende de todos concordarem que era aquele ali. Quando o monstro é invisível, indistinguível, potencialmente qualquer pessoa, a energia que o ritual existia para escoar não desaparece. Ela continua no sistema,
procurando onde se descarregar. E o que ela faz quando não encontra o corpo do monstro é procurar corpos disponíveis entre os presentes. Você já viu isso funcionar? Todos nós já vimos, muitas vezes, e a maior parte de nós já participou pelo menos uma vez. Uma acusação circula. A comunidade se organiza em torno dela com uma velocidade que ninguém coordenou. Há uma satisfação nítida no ato de aderir, um prazer específico em fazer parte da maioria que aponta. E depois vem a paz, que é breve. E depois a energia volta e é preciso encontrar outro. Não é um fenômeno digital, é um fenômeno antigo com um equipamento novo. E o equipamento apenas reduziu o custo de participar de dias para segundos. Aqui eu preciso falar por mim, porque o restante não se sustenta sem isso. Ensinei horror como alegoria durante muitos anos e sempre encontrei resistência dos alunos, sobretudo dos que gostavam de verdade do gênero. A objeção que eles faziam era boa e eu demorei a levá-la a sério. Converter um monstro em sintoma sociológico mata exatamente aquilo que faz o monstro funcionar. Ninguém sente medo de um símbolo. E eu acho que eles tinham razão com uma correção. A alegoria não é o que faz o monstro assustar, é o que faz o monstro durar. Drácula não apavora ninguém hoje e continua sendo lido, porque a estrutura sobreviveu à ansiedade específica de 1897 e pôde ser recarregada com outras. E há uma segunda coisa que só percebi com a idade. Aos 20 anos, o que me assustava em um filme de horror era a criatura, a aparição, a coisa saindo do escuro, o corpo errado. Hoje, isso não me assusta mais em absolutamente nada. E não é porque eu tenha ficado corajoso. É porque a criatura deixou de ser o assunto. O que me perturba agora, e me perturba de verdade, são as cenas de reunião. O grupo decidindo quem é o infectado. A patrulha que atira no sobrevivente porque não olhou direito. Os homens amarrados em volta do teste de sangue, cada um convencido de que o problema é o outro. Eu troquei de medo. E a troca não foi uma escolha. Falta a objeção séria. E ela é dupla. A primeira. Essa leitura pode ser aplicada a qualquer coisa, e uma teoria que explica tudo não explica nada. Qualquer monstro pode ser convertido em símbolo de qualquer ansiedade por um crítico suficientemente hábil. E a literatura acadêmica sobre horror está cheia de exemplos constrangedores disso. A defesa que ofereço é um critério de evidência. Não vale ler a forma geral do monstro. Vale ler os detalhes específicos e materiais que o autor escolheu. Caixas de terra do país natal, a compra do imóvel por contrato, os ratos descarregados no porto, o exame de sangue com fio de platina. Quando a interpretação depende dos detalhes concretos do texto, é análise. Quando depende apenas da forma geral, é projeção do crítico. A segunda objeção é mais difícil. Nem tudo em horror é sobre sociedade. Existe uma camada que é puramente física. O susto, o sistema nervoso simpático, a sequência de pequenas mortes ensaiadas em segurança, o prazer de sentir o corpo reagir a uma ameaça que se sabe falsa. Isso não precisa de nenhuma ansiedade histórica para funcionar. E é provavelmente a razão pela qual a maior parte do público entra na sala. Aceito a objeção inteira. Ela apenas não explica por que certos monstros retornam, década após década, sempre reencarnados com o figurino do momento. O susto explica o filme. A ansiedade explica a franquia. Então, para
Para fechar, os monstros nunca foram sobre o que existe lá fora. Foram sempre um mapa das divisões que cada época precisava manter de pé: humano e animal, vivo e morto, nacional e estrangeiro, saudável e contaminado, nós e eles. E a criatura era um serviço prestado, porque ela concentrava tudo isso em um corpo. Um corpo pode ser encontrado, pode ser cercado, pode ser destruído no terceiro ato. Nós perdemos o corpo. O monstro contemporâneo não tem presas, não tem pele apodrecida, não tem sotaque estrangeiro. Tem exatamente a sua aparência, o seu vocabulário e o seu endereço. E é isso que produz o pânico específico do nosso tempo, que não é medo do escuro. É a suspeita permanente de que a pessoa ao lado talvez seja a coisa, combinada com a certeza de que não existe nenhum exame capaz de decidir. Então, quando na próxima vez você sentir aquela certeza súbita e agradável de ter identificado quem é o monstro, e sentir também a vontade de dizer isso em voz alta para outras pessoas, e perceber que outras pessoas estão prontas para concordar imediatamente, faça uma única pergunta antes: você reconheceu alguma coisa? Ou você só precisava muito de um corpo? Imagine que você está sentado em uma sala perfeitamente escura. Não há janelas, não há frestas de luz, apenas o silêncio absoluto e o peso do vácuo. De repente, uma lanterna é ligada. O feixe de luz não ilumina a sala inteira. Ele foca em um único ponto na parede oposta. Para você, naquele momento, aquele ponto de luz é a única realidade que existe. Todo o resto da sala, as cadeiras, os quadros, o chão, continua lá. Mas para a sua consciência, eles deixaram de existir. Nós tendemos a pensar que nossa percepção do mundo é como uma câmera de alta definição, capturando a realidade de forma neutra e objetiva. No entanto, como sugeriu o físico Albert Einstein, não observamos a natureza da forma como ela realmente existe, mas sim a natureza exposta aos nossos métodos de percepção. E o nosso método de percepção mais primário não é o olho, mas a mente. Nós somos, ao mesmo tempo, a plateia e o projetor de um cinema particular. O problema é que, na maioria das vezes, esquecemos que estamos segurando o projetor. Olhamos para a tela da nossa vida e acreditamos que as imagens que vemos pertencem inteiramente à tela, sem percebermos que o filme está rodando dentro de nós. Este fenômeno atinge seu ápice na experiência mais intensa e confusa da condição humana, o amor. Especificamente, aquele tipo de amor que, inexplicavelmente, se transforma em uma irritação profunda e, às vezes, em um ódio visceral por aqueles que escolhemos para caminhar ao nosso lado. Aos 30 anos, Arthur conheceu Helena. O encontro deles foi como o que o canal descreve no Efeito Nova, uma sequência de eventos aleatórios que parece desenhada pelo destino. Helena era o oposto absoluto de Arthur. Ela era espontânea, barulhenta, frequentemente esquecia as chaves e via o mundo não como uma equação, mas como uma pintura em andamento. Nos primeiros meses, Arthur sentiu-se fascinado. Ele sentia que Helena era a peça que faltava em seu quebra-cabeça. Ela trazia cor para sua cinzenta previsibilidade. Ele a amava não apesar do caos dela, mas por causa dele. Eles se casaram, e como acontece em muitas histórias, o que era fascínio começou a sofrer uma mutação lenta e silenciosa. 2 anos depois, o que Arthur chamava de espontaneidade, ele agora classificava como irresponsabilidade. O riso alto de Helena, que antes o fazia sorrir, agora parecia um ruído estridente que interrompia seus pensamentos.
A desorganização dela, que antes era charmosa, agora o deixava furioso. Arthur se pegava olhando para Helena enquanto ela tomava café e sentia uma onda de irritação tão forte que o assustava. Como era possível que a pessoa que ele mais amava fosse simultaneamente a pessoa que mais conseguia tirar sua paz? Arthur começou a acreditar que o problema era Helena. Ele acreditava que ela havia mudado, que ela tinha se tornado demais ou menos do que ele esperava. Ele sentia que estava vivendo em um quarto de Mary, onde ele conhecia toda a teoria sobre o amor, mas a experiência real estava sendo desprovida de cor. O que Arthur não sabia é que ele estava sendo vítima do conceito mais profundo da psicologia de Carl Jung, a projeção da sombra. Carl Jung, o psiquiatra suíço do século XX, propôs que a nossa psique não é uma unidade simples, mas um sistema complexo de hardware e software que opera em grande parte fora da nossa visão. Ele dividiu a mente entre o consciente, onde reside o nosso ego e a persona, e o inconsciente. A persona é a máscara que usamos para o mundo. É o Arthur organizado, controlado e pragmático. Mas para manter essa máscara firme, o ego de Arthur precisa realizar um processo de filtragem constante. Tudo o que não se encaixa na imagem de homem controlado, sua própria raiva, seu desejo de ser irresponsável, sua confusão interna, seu lado infantil e caótico, é reprimido. Jung chamou esse material descartado de a sombra. A sombra não é necessariamente má, ela é apenas o lado não vivido de quem somos. Ela contém todas as qualidades que aprendemos desde a infância que eram inaceitáveis para os nossos pais, para a escola ou para a sociedade. Se Arthur foi ensinado que ser barulhento era errado, ele empurrou sua própria capacidade de ser barulhento para a sombra. Se ele aprendeu que o sucesso depende de ordem estrita, ele enterrou sua espontaneidade no porão de seu inconsciente. O problema é que a sombra não desaparece simplesmente porque fechamos a porta do porão. Como Jung escreveu, um pequeno mal se torna um grande mal ao ser desconsiderado e reprimido. A sombra permanece viva, pulsando abaixo da superfície, esperando por uma oportunidade para se manifestar. E a ferramenta favorita da sombra para se fazer notar é a projeção. A projeção ocorre quando o nosso inconsciente pega um traço que pertence a nós mesmos, mas que nos recusamos a reconhecer, e o atribui a outra pessoa. É como se estivéssemos usando óculos com lentes coloridas. Se a lente é vermelha, juraremos que o mundo é vermelho, sem nunca suspeitar que a cor vem dos nossos próprios olhos. Por que Arthur se sentia tão furioso com a desorganização de Helena? Não era apenas porque a casa estava bagunçada, era porque a desorganização de Helena era um lembrete constante da desorganização que Arthur reprimia dentro de si. Ao odiar o caos de Helena, Arthur estava, na verdade, tentando punir o seu próprio caos interno que ele não se permitia viver. Nós odiamos quem mais amamos porque essas pessoas são as que possuem o maior acesso à nossa intimidade. Elas estão perto o suficiente para segurar o espelho onde nossa sombra é refletida. O ódio que sentimos por um parceiro, um pai ou um filho é frequentemente um ódio por procuração. Estamos lutando contra partes de nós mesmos que vemos neles. Considere o experimento mental do quarto chinês. Arthur acredita que entende a situação, o idioma do seu relacionamento, mas ele está apenas seguindo as regras de um livro de instruções que seu ego escreveu para manter sua persona intacta. Ele não compreende o significado profundo de sua irritação porque não percebe que Helena é a tela onde ele está projetando seu próprio filme de insatisfação pessoal. A solução que Jung propõe para este conflito não é trocar de parceiro ou tentar mudar o outro. Essas são tentativas fúteis de limpar a tela enquanto o projetor continua rodando o mesmo filme. O caminho, segundo Jung, é o processo de individuação.
A individuação é a busca pela totalidade. É o esforço heróico de descer as escadas até o porão da mente e acender uma luz na sombra. Para Arthur, isso significaria a admissão dolorosa de que ele não é apenas o homem organizado que acredita ser. Ele precisaria aceitar que existe uma parte dele que deseja ser caótica, que sente inveja da liberdade de Helena e que usa a ordem como uma armadura para esconder o medo do desconhecido. Este processo exige uma honestidade radical. É o reconhecimento de que, como seres humanos, somos feitos de luz e escuridão. Se tentarmos ser apenas luz, nossa sombra se tornará tão densa que acabará nos consumindo ou destruindo nossos relacionamentos. Ao integrar a sombra, Arthur não se tornaria uma pessoa desorganizada, mas ele deixaria de ser um perfeccionista tiranizado. Ele ganharia a liberdade de escolher quando ser ordenado e a compaixão para aceitar quando Helena não for. Muitos de nós vivem como os prisioneiros na alegoria da caverna de Platão, ou como as pessoas no experimento do cérebro em uma cuba. Acreditamos que as sombras na parede são a única realidade, sem perceber que a fonte da luz está atrás de nós. No amor, a outra pessoa torna-se a nossa caverna particular. Muitas vezes a nossa irritação com o outro surge de uma expectativa utópica de que a vida deveria ser uma linha reta de felicidade e harmonia. Nós nos esquecemos de que em um universo governado pela entropia, a desordem é a regra, não a exceção. Queremos que nossos relacionamentos sejam como uma peça de cerâmica perfeita, sem rachaduras. No entanto, a filosofia japonesa do wabi-sabi nos ensina algo diferente. Ela nos convida a encontrar beleza no imperfeito, no transiente e no incompleto. No kintsugi, quando um vaso se quebra, as rachaduras são preenchidas com ouro, tornando-as a parte mais valiosa da peça. Talvez o amor não seja sobre encontrar alguém que não nos irrite, mas sobre entender por que certas irritações nos atingem de forma tão profunda. Talvez o ódio que sentimos ocasionalmente por quem amamos seja apenas o sinal de que há trabalho a ser feito dentro de nós. Como o barão de Munchausen tentando se puxar pelos próprios cabelos para sair do pântano, tentamos nos salvar da nossa própria miséria culpando os outros, quando a única saída real é olhar para baixo, para o lodo que carregamos dentro de nós. Se dermos um passo atrás e observarmos nossa situação a partir de uma perspectiva cósmica, tudo isso parece absurdamente pequeno. Estamos em uma rocha úmida flutuando no vácuo infinito, vivendo por um nanosegundo na história do universo. Em breve, todas as nossas discussões sobre quem deixou a louça na pia ou quem esqueceu o aniversário de casamento serão apagadas pelo tempo como se nunca tivessem acontecido. No entanto, essa insignificância não deve ser motivo para o niilismo passivo do Doomer. Pelo contrário, ela deveria ser um convite ao Doomer esperançoso ou ao Bloomer. Se nada disso importa para o universo, então temos a liberdade total de dar a importância que quisermos às nossas experiências. Odiar quem mais amamos é uma das experiências mais humanas que existem. É o lembrete de que ainda estamos em guerra conosco mesmos, tentando desesperadamente separar o eu bom do eu mau. Mas, como o filósofo Friedrich Nietzsche sugeriu, talvez devêssemos abraçar o nosso destino com amor fati, amar a vida exatamente como ela é, com todas as suas contradições e dores. Amar alguém plenamente exige aceitar que essa pessoa será inevitavelmente o receptáculo das nossas projeções mais sombrias. Exige a coragem de dizer, eu te odeio neste momento, não porque você seja mau, mas porque você está me mostrando algo sobre mim que eu ainda não tenho coragem de enfrentar. No final das contas, somos todos como a personagem Mia, vivendo uma vida de percepções alheias, tentando ser o que os outros esperam de nós, até que a morte ou o sofrimento nos force a sermos nós mesmos.
Passamos a vida fugindo da nossa sombra, sem perceber que é a sombra que dá profundidade à luz. Não tema o conflito interno que o amor provoca. Não fuja da irritação que seu parceiro lhe causa. Use-a como um mapa. Use-a como um farol que ilumina as partes escuras do seu próprio ser. A individuação não é um destino onde nos tornamos perfeitos, mas um processo onde nos tornamos inteiros. A vida é curta demais para sermos apenas metade de nós mesmos. É curta demais para vivermos apenas no fim de semana da nossa consciência. Seja como o garoto Clay, que constrói e desconstrói sua engenhoca apenas pelo prazer de ver como ela funciona e como pode ser melhorada. Aceite as rachaduras, aceite o caos, aceite a projeção, pois no grande show de mágica que é a existência, a maior ilusão de todas é acreditar que o que vemos no outro não tem nada a ver conosco. Quando finalmente paramos de lutar contra os espelhos, descobrimos que o amor não é apenas o encontro de duas pessoas, mas o reencontro de uma pessoa consigo mesma, mediado pelo outro. E talvez nesse reconhecimento a irritação se transforme em compaixão e o ódio se dissolva na percepção de que estamos todos perdidos no mesmo labirinto, tentando, um passo de cada vez, encontrar o caminho de volta para casa. Obrigado por assistir. Se você encontrou valor neste vídeo, considere se inscrever e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Estamos constantemente explorando as profundezas da vida para ajudá-lo a vivê-la com clareza e maravilhamento. Até o próximo vídeo.